Porque é justamente sobre esse tema que nós vamos conversar, sobre o amor misericordioso de Deus. Amados, a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Momentos em nossa vida é um mar de tranquilidade, é um mar de paz. Em outros momentos vem a tempestade. Verdade, sim ou não? Há momentos na vida em que tudo dá certo. Tudo na nossa vida é festa, é só alegria. Mas há momentos em que vem a dificuldade. Há momentos em que vem a famosa provação. Verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Amados, só em São Pedro já deu um alerta para cada um. São Pedro disse: enquanto você tiver nessa vida dificuldades, terá de passar. São Pedro olhou para você e disse: filha, enquanto tu tiveres nessa vida tribulações, terá de passar. Agora, amados, sabe o que é gostoso? É que o nosso Deus chega e diz: não tenha medo, estarei contigo até o fim. O nosso Deus olha para ti e diz: não tenha medo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. O nosso Deus olha para ti e diz assim: não tenha medo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, e você é a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Fala para o irmão que está do lado: não tenha medo. Você é a igreja de Deus. Aí, amados, a gente, como é pessimista, diz assim: ah, mas Jesus era Deus, ele podia fazer isso. Eu sou tão fraquinho. Glória a Deus que você é fraco. Glória a Deus que você é fraca. Porque São Paulo disse: é na tua fraqueza que Deus te fortalece. Amados e amadas, tudo podemos fazer, porque a nossa força vem de Deus. Fala para o teu irmão: não tenha medo. A tua força vem de Deus. Amém? Agora, amados, como nós já sabemos que não dá para viver sem os problemas, resta-nos saber como nós vamos conviver com eles. O que é que nós vamos fazer quando eles aparecerem? Digo a você: existem duas maneiras de tu enfrentar a tua dor. Existem duas maneiras de tu enfrentar a tribulação. A primeira é se tu enfrentar a tua dor como sendo um obstáculo. Porque, meus irmãos, quando nós colocamos no nosso coração que a nossa aprovação, o nosso momento difícil, a nossa noite escura é um obstáculo, nós temos a certeza de que eu posso tirá-lo da frente. Se é um obstáculo, não importa o tempo que leve, não importa a força que eu tenho que fazer, mas um dia eu vou tirá-lo do meu caminho. Obstáculo é aquilo que quando não dá, a gente contorna. Obstáculo a gente passa por cima. O obstáculo, amada, mina a tua força, mas não mina a tua fé. Santa Mônica,
mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica teve uma tribulação que durou 20 anos, não foi 20 dias. Durante 20 anos, essa mulher se manteve firme. Santo Agostinho era mais errado do que endereço de ladrão, mais errado de moçado do que andar de pato. E Santa Mônica ficou firme durante 20 anos. O que fez essa mulher aguentar 20 anos de dor sem entrar na depressão? O que fez essa mulher aguentar 20 anos de choro sem jogar a toalha, sem desistir? Simplesmente ela sabia que o Deus dela era o Deus do impossível. Ela sabia que o Deus dela a amava. Ela sabia que o Deus dela lhe confortava. E principalmente que o Deus dela não a tinha abandonado. Se você for olhar a vida de todos os santos e santas, você verá que todos eles passaram tribulações, todos eles passaram dificuldades. Nenhum pereceu. Por quê? Porque seguraram firme no amor misericordioso de Deus. Agora, amados, infelizmente, existe uma outra maneira da gente encarar a dor. É quando nós acreditamos que essa dor chama-se problema. Nunca use essa palavra, pelo amor de Deus. O problema te põe para baixo, já começa por aí. O problema, ele não mina só a tua força, ele mina também a tua fé. O problema é aquilo que faz você pensar que foi colocado na tua vida para te destruir, para destruir o teu matrimônio, para destruir a tua família. O problema te faz acreditar, primeira coisa, que a culpa é tua. Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Ah, meu Deus, o que foi que eu fiz para estar passando por isso? Quantas vezes vocês já ouviram essa frase? Quem sabe até já tenham dito essa frase. Outra característica dessa palavrinha, problema, é que ela faz você acreditar que a culpa é de Deus. Oh, meu Deus, onde tu anda que tu não vê isso? Oh, meu Deus, será que tu saiu da minha vida? Oh, meu Deus, por que tu não escuta as minhas preces? Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo isso? Quantas vezes você já disse isso? Uma outra característica do problema é fazer você achar que tudo que está acontecendo na tua vida é castigo de Deus. Aqui se fez, aqui se paga. Também levando a vida que levava, queria o quê? Amados e amadas, nunca deixe que o mundo coloque essa palavra no teu coração. Lembre-se, você é filho e filha amada. Você não tem o direito de jogar a toalha. Meus irmãos, eu tenho uma página de evangelização que Deus me deu, e é aqui que eu vou fazer merchan. Chama-se Católicos, no plural, católicoscomjesus.com. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de e-mails que eu recebo, de pessoas que chegam ao fundo do poço, de pessoas que perderam totalmente o equilíbrio, pessoas desesperadas. Aí você vai dizer que está exagerando. Eu digo, bom, uma pessoa que inicia a contar o seu trauma, dizendo assim: socorro, me ajude, eu não sei mais o que fazer, orem por mim porque Deus não me escuta. Amados, se isso não foi desespero, eu não sei o que será. Existe hoje em dia um problema seríssimo que está destruindo as famílias, que está matando a nossa fé em Deus. Uma coisinha chamada vício. Você não imagina a quantidade de e-mails que eu recebo de pessoas que estão com isso. Quando a gente fala em vício, você pensa logo em quê? Vício da bebida e vício das... Amados,
infelizmente, existem vícios piores. Eu tenho acompanhado não só mulheres, mas homens que estão lutando para refazer o matrimônio. Existe um vício que está destruindo o matrimônio, chamado infidelidade. Destruindo matrimônios de 40 e até de 50 anos. Existe um vício que destrói famílias inteiras, chamado pedofilia, prostituição, pornografia, e não precisa sair de casa, está na internet. Existe um vício que destrói amizades, que destrói grupos de orações, que destrói comunidades religiosas inteiras. Não deixe esse vício entrar no teu coração, chamado mentira, chamado fofoca, chamado egoísmo. Mas, meus irmãos, quando essas pessoas, à luz da palavra de Deus, começam a ver que são amadas por Deus, quando o Espírito Santo começa a colocar no coração dessas pessoas que o Deus dela ama de qualquer maneira, não importando o que ela fez, essas pessoas começam a deixar de lado o famoso problema, tomando consciência de que as provações da vida são obstáculos a serem superados, e começam a reagir. E como é lindo, meus irmãos, quando eu recebo um e-mail 3, 4 meses depois, onde o cidadão diz: obrigado, Senhor meu Deus, por me amar tanto. Obrigado, Senhor meu Deus, por restaurar o meu matrimônio. Obrigado, Senhor Deus, por me tirar dessa vida de adultério que eu estava levando. Como é belo, à luz da palavra de Deus, as pessoas voltarem a se amar, sabendo que são amadas por Deus, que não foram abandonadas. E a pessoa manda um e-mail e diz: Ricardo, hoje é festa, ação de graças. Eu já consigo entrar na internet sem me prostituir. E como eu fico feliz, como eu recebi semana passada, o e-mail do administrador diz: Cardão, é legal quando vi essa intimidade que brota do amor de Deus. Estou fazendo aniversário e vim comemorar contigo e com todo o mundo do céu. Olha, um garoto que estava longe de tudo, agora está dentro do céu, porque descobriu que era amado por Deus. E ele disse: hoje eu comemoro um mês que não faço uso do álcool. E como é bom ver a felicidade na minha família, ver meus pais voltarem a sorrir. E tudo isso eu devo ao amor misericordioso que eu não sabia que Deus tinha por mim. Amados, isso é que vale a pena. Aí o mundo diz para você: um mês só não é nada. E eu digo: um mês com Deus é tudo. O mundo hoje quer que você deixe de comemorar suas pequenas vitórias. O mundo hoje quer a todo custo te afastar de Deus, te afastar dos amigos que são amigos de Jesus. O mundo hoje quer fazer com que você acredite que a tua vida não vale nada, que o problemão veio como um monstro para te destruir e é uma doença crônica. Amados, a única coisa que vai devolver a você a vontade de continuar lutando é se você não esquecer que é filho e filha amada. Fala para quem está do teu lado: meu irmão, nunca esqueça, você é filho amado de Deus. Amém? Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu não quero saber que tipo de problema a senhora está passando. Eu não quero saber que tipo de problema está tendo na tua família. Não me interessa. Sabe por que não me interessa? Porque o que verdadeiramente me interessa, e isso eu sei, é que Deus trouxe todos vocês aqui hoje para operar um milagre na vida de cada um. Agora deixa eu dizer só uma coisa: todo mundo feliz, todo mundo bateu palma, já estão pensando que vão sair daqui com as contas tudo pagas. Não vão.
Não fique pensando porque é filho amado de Deus, porque está fazendo um seminário de vida no poço de Jacó, que as suas contas vão ser tudo pagas. Não fica pensando que o teu casamento vai ser restaurado hoje. Não fica pensando que tu nunca mais vai adoecer, porque isso o poço de Jacó não promete. Porque a Igreja Católica não promete. Porque Jesus misericordioso, aquele Deus que te ama, nunca prometeu isso. Você vai ouvir lá fora as pessoas dizendo: vem para cá, porque aqui todos os teus problemas vão embora de uma vez só. Teu casamento vai ser um milagre daqui para frente. Nós não prometemos isso. Tem gente lá fora que diz: vem para a minha igreja. E tem bobão que larga a fé verdadeira, larga o amor verdadeiro de Deus e vai em busca disso. Porque lá estão oferecendo casa, comida, roupa lavada e engomada e 3 milhões por mês. Poço de Jacó não oferece isso, porque a Igreja Católica não oferece isso, porque Jesus misericordioso nunca ofereceu isso. Pelo contrário. Vocês sabem qual é o tema do nosso seminário? Jesus diz assim: quer ser feliz? Quer ter uma vida plena? Toma a tua cruz, renuncia a si mesmo e me segue. Aí você vai dizer: então não valeu a pena eu estar aqui, não valeu a pena eu vir em busca do amor de Deus, se eu vou continuar na mesma vidinha. Eu digo: não é a mesma vidinha. Quem aqui já ouviu falar em Maria Madalena? Gente, Maria Madalena era uma grande pecadora, não era uma pecadora qualquer não. Maria Madalena tinha todos os pecados que existiam e mais alguns que ela inventou. Maria Madalena tinha em cima dela toda a podridão do mundo. E um dia ela foi colocada na presença de Jesus, justamente para ser julgada e condenada, e pretinha para o inferno, amarrada pelo papai de cabeça para baixo. Pergunto: o que foi que Jesus fez? Por acaso Jesus enfiou o dedo na cara de Madalena e disse: você é uma safada? Disse isso? Jesus perguntou alguma coisa no passado de Madalena? Jesus apontou o dedo e cutucou a ferida de Madalena? Não. Jesus pegou aquela mulher com toda a imundície de pecado que lambuzava no seu corpo e a acolheu no peito. Jesus pegou Madalena no colo, mesmo com todo o peso que ela trazia das dores que ela sentia. E foi a partir do momento em que Jesus entrou na vida de Madalena que os pecados dela começaram a ir embora. É isso que Jesus está querendo dizer hoje: filho, me deixa entrar na tua vida. Deus hoje está dizendo: me deixa fazer parte da tua família, me deixa fazer parte do teu matrimônio, deixa o meu amor entrar na tua casa, deixa a minha misericórdia lavar a tua miséria. É isso o que eu te proponho hoje. Sabe por que no começo eu falei que não me interessava saber o problema de vocês? Porque se não interessou para Deus, se não interessou para Jesus, por que eu vou me interessar? Amados e amadas, sabe por que Deus não se preocupa em contar o problema que você tem? Porque Ele está mais preocupado em contar a quantidade de misericórdia que Ele pode despejar na tua vida. Amém? Mas, meus amados, tem um texto sagrado onde Jesus escolhe os seus apóstolos, 12, não é isso? Nós podemos até não lembrar o nome dos 12, mas nós lembramos de um, o traidor. Qual é o nome dele? Não ouvi. Não ouvi. Melhorou. Judas, o traidor. Judas foi o maior pecador. Sim ou não?
Mentira! Não, gente. Judas não foi o maior pecador. O nosso Papa Francisco, semana passada, fez uma reflexão sobre isso. E ele dizia: Jesus não escolheu 12 santos, Jesus escolheu 12 pecadores. E o Papa dizia: dentre eles eu não sei qual era o maior pecador. O que fez Judas trair, o que fez Judas ser o maior pecador, é porque foi o único que não se abriu ao amor misericordioso de Deus. Amados e amadas, digo a vocês hoje, fazendo minha as palavras do Santo Papa. Hoje eu não sei dizer aqui quem é o maior pecador entre nós, mas eu imploro: não queira ser você a maior pecadora, não queira ser você o maior pecador, simplesmente por não ter se aberto ao amor misericordioso de Deus. Esse Deus que se entregou na cruz, esse Deus que deu testemunho de todas as maneiras possíveis e imagináveis, e que ama a cada um. Meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para fazer uma obra nova na tua vida. E você pode até dizer assim: não foi Deus que me trouxe, eu vim porque eu ouvi o sacerdote dando aviso na missa. E eu digo: não foi, porque se assim fosse, nós estaríamos fazendo 5 anos lá na quadra, porque centenas de pessoas também ouviram, mas foi a você, queridinha de azul, que Deus quis que estivesse aqui hoje. Você pode muito bem ter dito: não, eu estou aqui porque recebi um panfleto. E eu digo: não foi, porque se assim fosse, esse encontro era no Paulo Salazar, porque nós distribuímos 10.000 panfletos, mas foi a senhora que estava com o peixe, e Deus quis que estivesse aqui hoje. Você e você poderiam dizer: nós estamos aqui porque vimos e ouvimos a carreata. E eu digo: não foi, não foi e não foi. Porque se assim fosse, esse encontro seria lá no Presidente Vargas, porque todo o bairro de São Geraldo escutou e viu a carreata. Amados e amadas, vocês estão aqui hoje porque foi vontade de Deus. Vocês são povo escolhido, povo que Deus disse: vocês que são meus eleitos. Mas isso não quer dizer que vocês são melhores, porque o próprio Jesus disse uma vez: eu não vim para os santos, eu vim para quem? Não ouvi. E quem é pecador aqui? Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Não foi em vão a tua vida. Olha como está cheio. Meus amados, minhas amadas, um grande futuro santo da nossa igreja, chamado São Ricardo, Deusinho aqui, modéstia à parte, já diz em alto e bom tom: é quando fechamos os olhos do corpo que o Espírito Santo nos abre os olhos da alma. Então fecha teus olhos um pouco. Deus te trouxe aqui para te fazer um milagre, para restaurar a tua vida, para restaurar a tua esperança. Deus te ama profundamente. Deus não quer que o mal destrua o teu lar. Não é vontade de Deus que você carregue toda a dor do mundo. Não é desígnio de Deus que você seja uma pessoa doente. Deus te trouxe aqui hoje para te falar o quanto
você é querida, o quanto você é precioso. Amados e amadas de Deus, eu peço a vocês, permaneçam de olhos fechados. Esquece que tem alguém do teu lado e te abre para Deus. Pensa nos que ficaram em casa. Pensa naquela pessoa que tu gostaria que estivesse contigo agora. Pois o amor de Deus, através de ti, vai chegar até ela. Amados e amadas, esse é o momento em que o nosso Deus, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, o Deus do impossível, quer dizer para ti nesse instante: confia em mim, confia em mim. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei só. Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu te carregava no colo. No momento da tua dor, eu também te sentia. No momento em que tu estava vivendo a tua situação de pecado, eu estava do teu lado, pronto para te resgatar, pronto para te acolher. Infelizmente, você não notou a minha presença, mas hoje é diferente. Hoje eu consegui chegar ao teu coração. Hoje eu consegui fazer com que você viesse escutar a minha voz. Hoje eu consegui fazer com que você saísse do comodismo. Hoje eu consegui fazer com que você tivesse um minutinho para me escutar. E é justamente esse minutinho que eu quero aproveitar para transformar a tua vida. Transformar a tua vida a partir do meu amor misericordioso. Transformar a tua vida a partir da esperança. Amados e amadas, certa vez Jesus disse: onde está o cadáver, aí estarão os abutres. Meu irmão, minha irmã, peço a você nesse instante, não deixa a tua fé morrer. Não deixa a tua esperança morrer. Porque se isso infelizmente acontecer, logo os abutres deste mundo estarão ao teu derredor. O abutre da intriga, o abutre da inveja, o abutre da falta de perdão e tantos outros abutres que estão soltos nesse mundo. Não permita que nenhum deles chegue ao teu coração. Eu sou Deus poderoso que caminharei contigo até o fim da tua vida. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, minha irmã. Se você estiver vivendo uma vida difícil, se você estiver passando por uma dificuldade, não se desespere se a tua dor está se tornando insuportável.
Santa Teresa de Ávila sofreu muito, padeceu muito, teve muitos dissabores, mas ela não cessava de dizer: não sofro nada, porque todas as dores, todos os temores são passageiros. Só Deus é eterno. Não desespera, amor. Não desespera, meu irmão. Confia e aprende a esperar o tempo de Deus. São Paulo escreveu para o seu grande amigo Tito, para falar justamente do amor de Deus. E hoje São Paulo está aqui justamente para falar para vocês do amor desse Deus. Toma essas palavras de São Paulo para ti. São Paulo diz: outrora vocês eram insensatos, vocês eram rebeldes, vocês eram extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja. Outrora vocês eram dignos de ódio, pois se odiavam uns aos outros. Mas um dia, e esse dia é hoje, a bondade de Deus se manifestou. O nosso Salvador veio revelar hoje para cada um o seu amor. Esse Deus que nos salvou, não por causa dos atos de justiça de cada um de vocês, mas esse Deus te ama, esse Deus te salva pela sua infinita misericórdia. Hoje, meus amados, Deus está dizendo: toma posse da graça que eu estou te dando, para que você possa se tornar herdeiros da vida eterna. Vamos abrir nossos olhos um pouco. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Ainda tem tempo, então vamos no contexto. Um grande rei, mas grande, não é rei qualquer não, saiu um dia para passear pelo seu reino. Esse rei, no caminho, encontrou uma criança sentada, cabeça baixa, chorando. E o rei perguntou: por que choras, criança? E ela disse: eu tenho medo. Meu irmão está do outro lado da floresta e eu tenho medo de atravessar a floresta. A floresta é muito densa, cheia de animais ferozes. O rei pensou, tirou a sua espada e disse: eis a minha espada, para que você possa enfrentar as feras. O rei abriu a sua bolsa e tirou água e comida e disse: eis o alimento, para que você possa enfrentar a tua jornada. E o rei continuou andando, mas na frente o rei encontra um grupo de formigas, e as formigas, ao ver o rei, pararam e
se prostraram. Só que teve uma formiga que não parou. Essa formiga trazia nas costas uma pedra 10 vezes maior que o seu corpo. E ela passou pelo rei, jogou a pedra no rio. Voltou, pegou outra pedra, passou pelo rei, jogou no rio. Voltou, pegou outra pedra, e assim ela continuou. O rei, intrigado por isso, perguntou para a formiga: por que fazes isso? Trabalho meio injusto e sem sentido. Tu não vai barrar a água do rio com essa pedrinha que tu está jogando. A formiga olhou para o rei e disse: majestade, me desculpa não ter parado para te prestar homenagens. Eu sei que tu merece. Acontece, majestade, que o meu grande amor foi morar com a família dela do outro lado do rio. E o maior sonho da vida dela era que existisse uma ponte onde nós pudéssemos nos ver novamente. E majestade, eu prometi para ela que não importa quanto tempo leve, não importa quanto esforço eu tenha que fazer, mas eu hei de construir essa ponte para poder estar com o meu amor. O rei, comovido com a história, ordenou a todas as outras formigas que ajudassem na construção da ponte. Voltando para o castelo, o rei encontrou o garoto no mesmo canto, sentado, de cabeça baixa, chorando. A espada do lado, a água e a comida. O rei perguntou: criança, continuas aí? Ela era o rei que sim, continuo com medo. O rei sentou ao lado da criança e, sem ter o que fazer, começou a chorar também. Amados e amadas de Deus, esse grande rei da história está ali. É o nosso Deus, sim, pode ouvir. Ele merece. O Deus que se pegou, o Deus que te ama. Só, meus irmãos, acontece o seguinte: a história continua e é verdadeira. Esse grande rei da história é o nosso Deus. E caminhando pelo seu reino, ele encontrou um bocado de criança sentada, chorando. E olhou para as crianças e disse: estarei com vocês até o final. Vou te dar a minha espada, que é o Espírito Santo, para que você tenha força para enfrentar todos os seus problemas. Vou te dar a minha espada, que é o Espírito Santo, para que você seja iluminado nas trevas da tua vida, nas escolhas que você tenha que fazer. Agora, a escolha é de vocês. O nosso Deus está dizendo: se a tua escolha é continuar na tua vidinha, chorando as tuas misérias e vivendo o teu problema, infelizmente eu vou sentar do teu lado e chorar também. Mas se a tua decisão hoje é de optar pelo amor misericordioso que Deus tem para te dar, se a tua opção hoje é levantar a cabeça, é acreditar que a tua vida faz sentido, é acreditar que você não está sozinho, esse Deus diz assim: continua, porque eu vou mandar a cada um membro do poço de Jacó te ajudar na caminhada.
Amém?